Bom dia a todos, bem-vindos ao painel. Meu nome é Ricardo Mader, eu sou diretor da América do Sul da Jones Lang LaSalle. É um prazer aqui estar moderando esse painel aqui cheio de feras aqui do mercado imobiliário. Temos aí empresas internacionais, empresas nacionais, mas todos grandes atuantes aí no segmento imobiliário e nos últimos anos entrando fortemente no segmento hoteleiro. Como todos os palestrantes são brasileiros, nós vamos fazer o painel em português. Então, quem precisar aí da tradução, por favor, providencie, que a gente achou mais fácil. Tá bom? Bom, eu vou dar um segundinho só para os panelistas se apresentarem rapidamente, só mostrar a função. André, seu primeiro, letra A e na ponta. Obrigado, Mário. Primeiro, prazer estar com todos vocês aqui, junto ao time, e agradeço a presença de todos. André Vitória, hoje eu faço parte do time do BTG, liderando uma das operações de real estate na área de hotelaria. São 22 hotéis e eu sou responsável pela gestão desse portfólio do banco. Um bom dia a todos aí. Exatamente, Gastão Valente, eu sou Head Brasil para o GIC na área de Real Estate. Estou na empresa já há 13 anos. O GIC é o Fundo Soberano de Singapura. Nós investimos em mais de 40 países no mundo. E no Brasil iniciamos investimento há 25 anos atrás. E até por um investimento exatamente na área de real estate. Em 2014, nós abrimos nosso escritório aqui e, desde então, a gente vem escalando um pouco mais nossa exposição para o Brasil. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Uma honra ter o Sahik aqui no Brasil pelo segundo ano consecutivo. Acho que isso é um sinal positivo de que o nosso negócio em hotelaria deve estar indo bem. A gente pode falar disso um pouquinho mais para frente. Bom, meu nome é Rodrigo Reale, eu represento aqui a HSI, que é uma gestora de recursos alternativos. A gente está em praticamente todos os segmentos de real estate e nos últimos anos a gente fez algumas aquisições em hotelaria que nos posicionaram de maneira positiva aí para aproveitar esse ciclo que a gente tem visto no ponto de vista operacional dos hotéis, que tem performado muito bem sucessivamente aí depois de anos difíceis que a gente teve na pandemia. Página virada e a gente está aí agora há quase 5 anos com resultados bem interessantes. Acho que é legal a gente poder ter esse tempo aqui para dividir um pouquinho com vocês. Bom dia a todos. Meu nome é André Lucarelli, eu sou da Brookfield, da área de investimentos. Obrigado, Ricardo, pelo convite. É um prazer participar aqui nesse painel. A Brookfield é uma empresa canadense, está no Brasil já há mais de 120 anos. Na verdade, ela começou aqui no Brasil. Na parte de real estate, ela tem mais de 270 bilhões de dólares em ativos. E a hotelaria e a hospitalidade é um dos principais investimentos que a gente tem na área de real estate. São mais de 42 mil chaves espalhadas aí em mais de 200 propriedades ao redor do mundo. Muito investimento na América do Norte, na Europa e, recentemente, na Ásia. Isso aí. A Brookfield talvez seja o pioneiro aí de investimentos em hotéis aqui no Brasil, né? Na década de 70, eles fizeram o Intercontinental aqui do Rio, que foi um ícone depois de São décadas, Paulo. Depois o Intercontinental São Paulo, já na década de 90, e depois o Stay Bridge. São três ativos muito importantes aqui. E agora está anunciando aí a volta, o namoro com o setor de novo. Vamos explorar aqui. Bom, as minhas perguntas vão ser gerais. Quem quiser responder, levanta a mão, fiquem à vontade. E nós vamos deixar um tempinho aí para perguntas da plateia, né? Então, eu vou começar aqui. Eu tinha até esquecido de dividir algumas perguntas com eles, com o tema do painel, né? Eu acho que é uma resposta fácil, né? Em épocas de taxa de juros elevados, mas comprar ou desenvolver? Então, o que vocês acreditam que seja o momento aí?
Eu posso começar? Por favor. Claramente a gente foi pelo caminho de comprar, né? Temos uma parceria com a HSI, somos sócios também dos outros dois aqui, das outras duas empresas, mas nesse setor especialmente estamos com a HSI, e a lógica de comprar foi uma lógica que ela tem dois eixos. O primeiro é que você consegue comprar a um custo de reposição bem interessante, ativos icônicos, e o segundo é que você já se aproveita do ciclo rapidamente, né? Você fazer um greenfield, né, realmente todo o processo de aprovação, o processo depois de obra, quer dizer, são projetos muito longos, às vezes eles podem durar 7, 8 anos, para que você esteja pronto eventualmente para depois uma venda. Então, realmente, a gente prefere algo que a gente já sabe, né, no D+1, que você já vai ter uma renda, que você vai ter um yield em cima desse ativo. É claro que eu acho que nós encontramos oportunidades porque é um mercado ainda muito ilíquido. Nós vimos aí nesses últimos 2 anos muitas operações de venda de hotel, mas são poucos players, né, que realmente fizeram isso. Então, é um mercado pouco líquido, de tal forma que você consegue oportunidades, né, com um yield um pouco melhor. E o GIC, como é um investidor de longo prazo, consegue esperar para, eventualmente, sair desse investimento na hora certa. Só complementando, acho que esse desafio de construir ou comprar, acho que estende para outras classes de ativos, né? Acho que você vai ver hoje escritório, shopping, a gente está nessa mesma pegada, né? É muito mais fácil você achar um ativo pronto que não está performando, que você tem a oportunidade de entrar, fazer um retrofit, fazer um rebrand, alguma coisa assim, do que você ir atrás de um investimento, de um terreno para você fazer, que nem o Gastão falou, você ficar 6, 7 anos para até você estabilizar o ativo e deixar ele pronto para futura venda. Isso, às vezes, pode esticar, e também toda a parte de custo, né? O custo de reposição hoje está muito alto, né? Então, a gente está vendo que a Revipar está melhorando, a DR está melhorando, como outras locações estão melhorando, mas ainda você tem um desafio de fechar essa conta aí quando você faz um desenvolvimento do zero. Complementando só, assim, a sensação que eu tenho é que as aquisições elas vão acontecer enquanto houverem oportunidades, né? E acho que tem muitas delas que já se concretizaram, e não sei se tem mais muitas pela frente. Então, enquanto tiver negócio em aquisição, é mais fácil, menos arriscado, é mais simples você executar uma aquisição e você realizar esse investimento num curto espaço de tempo. Que acho que, agregando aqui, complementando o que o Gastão falou, uma parte que eu acho super importante do desenvolvimento e que tem muito risco envolvido é a seleção da localização, seleção do produto, seleção do operador, seleção da bandeira. Quer dizer, para você acertar tudo isso em um horizonte aí de 6, 7 anos, completar o ciclo de comprar o terreno e vender o ativo lá na frente, tem todos esses riscos envolvidos que, quando você vai para a aquisição, ele não está lá. Você já tem o operador selecionado, você já tem o resultado, você já sabe mais ou menos o que você consegue entregar naquele ativo, e, eventualmente, você vai fazer uma reforma para puxar um pouco a diária média e tentar melhorar a ocupação. Mas são riscos muito mais fáceis de mensurar do que o desenvolvimento. Então, eu acho que, enquanto tiverem boas oportunidades na aquisição, com certeza esse é o foco. A partir do momento com a segurança jurídica do Brasil, né? Também outra. Também tem isso. Você conseguir as licenças para operar um hotel hoje também não é algo trivial. Então, mas, de novo, acho que aconteceram muitas transações emblemáticas. O próprio hotel que a gente está aqui hoje é um dos ativos que foi transacionado aí nos últimos 2 anos. E eu acho que não tem mais muitas transações relevantes para serem executadas nos próximos anos. Tem mais, sei lá, uns 3, 4 hotéis grandes aí. Mader pode falar melhor que eu, mas com a estrutura do Condotel, que basicamente alavancou o desenvolvimento da hotelaria no Brasil, é um produto fora da prateleira, né? Você não consegue comprar um Condotel, né? Então, você tem excelentes ativos mid-scale,
mais que a estrutura com o hotel. Aquele hotel na Faria Lima, lá, o único hotel na Faria Lima, que é o Blue Tree, lá, tá lá há anos e vai ficar lá há anos. Pode mudar de operador ou qualquer coisa, mas de dono... André, você ia complementando? Não, complementando, a gente vem falando dos hotéis de luxo, né? Ou seja, o mercado ele tem também uma outra perspectiva, eventualmente, no futuro próximo, até pela escassez de oferta, né, de novos ativos a serem adquiridos, de que se tem que olhar para ativos, né, mid-scale, né? E acho que isso pode ser uma tendência mais à frente. Agora, nessa linha também, a gente não pode deixar de considerar o cenário macroeconômico também, que é um desafio adicional de que um custo de construção, ou mesmo as taxas que a gente encontra de juros nos patamares atuais, isso acaba também criando uma cautela maior dos investidores em procurar alternativas, né, de você alongar o seu ciclo de investimento, né, pensando na maturidade, desde você adquirir um terreno até você deixar esse hotel operando com uma ocupação que seja viável para uma futura venda. Né? Um outro ponto importante e falando especificamente do mercado de São Paulo, eu tenho uma impressão que o setor hoteleiro não se aproveitou de algo importante que ocorreu nesses últimos 10 anos, que é o incentivo para você ter mixed use em novos projetos. Nós desenvolvemos com a Telos um prédio no Itaim, que é o JK Square, e até para aumentar o FAR da operação, nós desenvolvemos um hotel. O hotel nós vendemos, aliás, não é nosso, né, que é o Westin. Mas ele ajudou muito nessa conta, né? E eu vejo pouco disso ocorrendo, né? A gente vê até muitos incorporadores buscando usar o NR, né, que são aqueles imóveis mais para renda e tal, e isso não ocorreu muito. Porque o que impede também, eu vejo, novos projetos saírem do papel é que o preço do terreno atualmente está muito alto. Então, realmente, você tem que ser criativo de tal forma, talvez, se ter uma parceria, talvez, com um outro incorporador que vai desenvolver e que vai vender esses apartamentos, e aí você faz uma parte que seja NR e que possa sair, eventualmente, em um bom custo. Agora, eu até vou mudar aqui a ordem aqui. O hotel nunca para, né, de investir. Então, você fala, uma grande oportunidade, comprar um hotel que já está posicionado e tal. Mas, principalmente, o André e o Rodrigo, que estão com a mão na massa agora, depois que comprou, né? O hotel não para de ter que botar dinheiro, né? Vocês estavam comentando aqui as quantidades de reformas que vocês estão fazendo nesse hotel, que parecia que estava pronto, não precisava mexer mais nada aqui quando vocês compraram. A mesma coisa, o Hilton lá, principalmente o Hilton de São Paulo e Rio, parecia que também estava redondo, mas tem muita coisa para fazer, né? É um outro risco também que precisa enfrentar, mesmo sendo um hotel existente, né? Na minha visão, o que limita um pouco esse setor para os investidores institucionais, como o GIC, como outros, eu acho que é uma porta de saída clara, né? Como é que você vai vender esse ativo depois, né? Atualmente, a gente fica vendo muitas transações, mas elas estão sendo feitas por poucos atores, né? Basicamente, eles estão nessa mesa aqui, nesse painel. Então, até vi com muitos bons olhos que o próprio BTG parece que vai sair com um fundo de hotéis. Quer dizer, acho que, certamente, esse é um passo importante. A gente acredita nisso, não sabe exatamente qual é o time, né? É claro que, com juros de 15%, você sair com um fundo desse não é fácil. Mas, certamente, quando a gente tiver juros a um nível mais baixo, certamente a gente vai ver esse mercado florescer, né? Então, a gente fica muito feliz aí de ver fundos já saindo com esse perfil. Quer comentar? Eu ia comentar, Mader, que você falou, né, sobre o CAPEX, né, de você está sempre trazendo, vamos dizer, as melhorias ou reformas necessárias para manter o ativo com a qualidade que esse ativo já tem, né? Então, você precisa ter um olhar constante realmente naquilo que tem hoje de importantes melhorias e, vamos dizer, ajustes a serem feitos no que se tem da operação. Mas, mais do que isso, eu acho que também tem uma oportunidade, a partir do momento que você tem novos
investidores tendo acesso a esse tipo de operação, você também tem um novo olhar sobre a gestão. E talvez isso vá fazer mais a diferença do que aquilo que você tem numa operação que já tem essa atividade sendo executada de forma recorrente, né? Então, o olhar novo de gestão pode trazer realmente uma rentabilidade e uma forma de você ter mais atratividade e liquidez para esses ativos, dado que você está também trazendo o seu expertise com outro olhar, não necessariamente ligado ao ramo de hotelaria. Complementando, Mader, eu acho que fazer reforma em hotel, quem aqui já passou por isso sabe que é um caos, né? Ser bem transparente aqui é difícil. Você tem um hotel operando, você tem as pessoas dormindo no hotel, você está ali com um time de obra. O famoso trocar o pneu com o carro andando, né? É difícil. Então, você tem que ter coragem para tocar um negócio desse e tem que ter visão de que esse negócio vai rentabilizar no futuro próximo. E eu acho que um dos motivos que a gente acredita bastante nisso é pelo fato do parque hoteleiro, falar de São Paulo principalmente, mas se aplica aqui no Rio também. Isso é um parque antigo. Você tem poucos hotéis que foram construídos nos últimos 10, 15 anos. Quer dizer, você tem lá uma geração grande dos condotéis que estão parados no tempo por N motivos. Você tem várias histórias distintas. Multipropriedade, né? De ter muitos proprietários. Né? Muitos proprietários que fragmentado, às vezes têm visão diferente para aquele ativo. Então, você não tem ativos atualizados. E a gente, como tem o poder de fazer uma reforma completa no ativo nosso, isso é um diferencial que a gente vai tentar tirar o maior proveito possível. Então, um exemplo aqui do hotel que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, ele tem um diferencial de diária média para esse hotel que a gente está aqui agora gigante. Se eu conseguir capturar um pedaço, uma fração disso, certamente o meu investimento vai ter valido muito a pena. Então, eu enxergo isso muito como uma oportunidade de você ter que pagar um pênalti durante, de repente, um ano e meio que o teu hotel vai passar por um ciclo de reforma, mas que você depois captura isso e perpetua no tempo. Mas assim, o que mudou, né? Esse ano, agora em janeiro, fiz 42 anos que eu trabalho na indústria. Tem um pessoal mais jovem que está há anos, estou vendo o Abel, aqui, o Cris, aqui, a gente está há anos aí convencendo, e a gente sempre foi o patinho feio. A gente ia falar com investidores, o que a gente ouvia, né? Esse negócio é ruim, só o operador aqui ganha dinheiro. O que mudou que fez, de repente, o BTG virar um grande player, GIC, HSI, Brookfield voltar a olhar o setor, especificamente aqui no Brasil, né? Depois a gente comenta de América Latina. O que é que virou a chave aí, que falou, não, esse negócio parece bom? Cara, acho que é demanda, né? A gente está com os hotéis cheios, a gente está com números históricos positivos, então isso chama atenção. A gente vem de sucessivos anos onde os ativos vêm batendo recorde após recorde, e isso chama a atenção do investidor, não tem jeito. Quando você olha para as outras classes de ativos, elas não têm esse crescimento que a gente observou na hotelaria nos últimos 3, 4 anos. Você pega lá o André conhece isso muito melhor que eu, o galpão logístico, o crescimento não chega a bater 2 dígitos de um ano para o outro. Em hotelaria, a gente teve ativos que cresceram 20% de um ano para o outro. Quer dizer, chama a atenção do investidor, e eu acho que a gente só não faz mais negócio no segmento justamente pelo ponto que o Gastão colocou aqui. A gente ainda tem uma dificuldade de enxergar qual vai ser a saída para esse ativo uma vez que ele tiver maturado. A gente acha que o investidor de varejo, em algum momento, vai ter interesse em colocar o seu capital num fundo imobiliário. Mas isso ainda não acontece com a escala que a gente precisa ter para, enfim, ampliar ainda mais a nossa capacidade aqui. No caso do GIC, eu acho que 2 pontos importantes. O primeiro, nós vimos oportunidades interessantes vindo para o mercado, né? Porque, assim, realmente, para você investir, você tem que investir em um ativo que você acha que é um ativo dominante e comprar todo ele. Não é fácil isso, não é fácil achar isso, né? E eles, por uma questão de timing, vieram para o mercado. Então, realmente, a gente viu essas oportunidades. O segundo, eu acho que é o ciclo, claro, um bom ciclo. A classe de hotelaria, né, um ponto aqui que foi feito pelo Reale,
foi uma das poucas que, nos últimos 10 anos, ela conseguiu bater a inflação, né? Se você pegar Office, você pegar até isso, galpão, elas, mal e mal, ficaram abaixo, né? Hotelaria, não. Ela realmente foi muito bem. E por quê? Eu acho muito por causa da falta de oferta, né? E a gente, olhando para frente, também não vê grande oferta vindo. Então, parece ser um setor relativamente protegido. Né? Ou desequilibrado em favor da demanda. Né? Tem um ponto interessante que aconteceu na Brookfield, foi a pandemia, né? Isso para a gente foi também um gatilho, assim. A gente fez grandes negócios lá fora, aquisições de portfólio, no meio da pandemia, logo após a pandemia. Então, a gente comprou uma rede de hotéis grandes lá na Espanha, exatamente no meio da pandemia, que estava precisando. Na Índia, a gente entrou nesse mercado hoteleiro na Índia, logo após a pandemia, um player super local, a rede de luxo, que estava precisando, enfim, depois de passar pela pandemia, a gente entrou, compramos a rede inteira, finalizamos as aquisições, os desenvolvimentos, e o ano passado fizemos uma IPO, e hoje é uma das operações mais rentáveis da Brookfield em hotelaria. Agora, recentemente, Estados Unidos também, uma porrada só, foram 23 hotéis que a gente comprou, resorts. Também uma pessoa que, desde a pandemia, veio sofrendo, a gente conseguiu fazer uma aquisição e depois um reposicionamento. Então, isso ajudou também a questão de a gente entrar mais forte nesse ciclo. A tese, né? O BTG hoje já tem 3 fundos imobiliários em hotelaria com um patrimônio líquido aí em torno de 1,5 bi, né? Ainda está lançando um novo fundo com potencial de chegar a mais 1 bi. Então, o que eu gostaria de talvez fazer uma outra analogia é que a gente não está só no mercado de real estate, né? A gente está entrando no mercado financeiro, né? E ele passa a ser um produto que compete com atratividade, né? Tanto quanto outros produtos que o mercado acaba oferecendo. E eu acho que esse olhar, né, da oportunidade sendo dada, né, de um tipo de ativo que pode ter essa rentabilidade, e aquilo que pode ser transformado num produto financeiro como aquilo que o banco vem fazendo, talvez tenha sido a virada de chave, pelo menos no caso do BTG, para se interessar, né, em operações como essa que a gente vem adquirindo ao longo do tempo. Agora, esse bom momento da hotelaria não está sendo, como o André comentou, várias partes do mundo, né, quase sem exceção, estão se navegando nessa boa onda da hotelaria, né? E nós estamos aqui num fórum sul-americano, né? Como é que vocês veem os outros países fora Brasil? O GIC é um grupo internacional, Brookfield, o BTG hoje é um banco de presença, principalmente na América Latina. Como é que vocês veem outros locais? E outra coisa, mesmo o Brasil está muito focado em Rio e São Paulo, né? Ninguém fez uma grande aquisição. Vocês compraram o portfólio que veio realmente, mas tinha lá 4, 5 ativos que eram os principais, que eram Rio e São Paulo, né, que eram a âncora do negócio, né? Assim, vamos falar um pouco dos outros países da América do Sul. Vocês estão vendo essa mesma oportunidade? Quais são os riscos que vocês veem? Essa América do Sul sempre foi, fora Brasil, sempre foi esse desafio para o GIC, porque a gente precisa ter escala, né, nos investimentos. E não é só uma escala de ter um ativo grande, é de você entrar em uma nova região, em um novo país, e conseguir escalar isso muito, né? Então, não é uma questão específica para hotelaria, isso é para outras classes de ativo também. Atualmente, a gente se concentra realmente em Brasil e México. A Brookfield, ela tem investimentos na América Latina, mas infraestrutura, né? Acho que hoje tem escritório quase na América Latina inteira, mas focado em infraestrutura. Em real estate, a gente está focado somente no Brasil. Tentamos ir para outros países, saímos uma vez no Chile, mas, de novo, que nem o Gastão falando, sempre a gente fala em escala, saída, é uma coisa que acaba dificultando para a gente. Uhum. E, Rodrigo, por exemplo, Brasil, fora Rio e São Paulo. Eu ia puxar esse gancho, Mader. A gente já olhou muito a operação fora do eixo Rio-São Paulo e talvez não tenha feito o negócio por um detalhe. A gente não tem preconceito com outras praças, muito pelo contrário. Eu enxergo que existem boas oportunidades em cidades como Brasília, como Recife, como Curitiba. Tem alguns mercados que são muito interessantes. E é uma questão da gente encontrar uma boa oportunidade.
Precisa ser um ativo que tenha uma rentabilidade interessante, que tenha um histórico, que tenha volume, e um vendedor que tope fazer o negócio com a gente. Então, o que não aconteceu até hoje foi por isso. Assim, a gente não tem preconceito com outras cidades. De novo, a gente tem uma preferência por estar em mercados de negócio, tá? Muita gente me pergunta, pô, mas precisa entrar nos resorts? Cara, assim, hotelaria já é um negócio que para a gente tem um risco adicional em relação às outras classes de ativo. Quando você vai para o resort, isso adiciona um layer ainda mais, que faz com que a gente prefira manter aqui o nosso foco na hotelaria de negócios. Então, para essas outras praças, eu acho que é uma questão de tempo para a gente também encontrar uma boa oportunidade para fazer um investimento. O BTG tem um foco maior, no momento, em operações no Brasil, mas a cultura do banco também permite olhar, né, vamos dizer, oportunidades fora, e é uma questão de tempo. Eu tenho certeza que aparecendo uma oportunidade e tendo, vamos dizer, um alinhamento, né, com o vendedor, isso naturalmente vai acabar sendo uma operação em um futuro próximo do banco também. E um produto que realmente me surpreendeu muito nos últimos anos, também pós-pandemia, que é o resort. Realmente a performance dos resorts e o mercado mundial, quem é principalmente das grandes operadoras aqui, o setor de resort se transformou nos últimos anos, e com a questão do all-inclusive, acharam o modelo de operar aquele troço lá, que existia a máxima, né, de que quem ganhava dinheiro com o resort era o terceiro ou quarto dono, né? Hoje, não mais. Os hotéis estão realmente com uma produtividade, um nível de ocupação, um nível de receita por apartamento ocupado absurdo. E está chegando isso no Brasil também. Nós estamos falando de começar a rarear oportunidades, né, de bons ativos aí nos grandes centros. Vocês encaram uma possibilidade de um resort aí no futuro, hein? Jogou para gastar. Acho que não, viu? Gastão, não fala isso. Infelizmente, tenho que dar essa notícia. Porque, assim, é uma questão só de lógica de liquidez, né? Se hotelaria em Rio, São Paulo, já é um ativo pouco líquido, quando você vai para resort, é mais ilíquido, né? Então, e até pela complexidade, como foi dito aqui pelo Reale, né, dos ativos, eu acho que é uma classe que a gente ainda não tem esse apetite todo, não. Muito embora tenha operadores fazendo um trabalho belíssimo aqui no Brasil. Você sabe. Estive com alguns deles recentemente e fiquei surpreendido com os resultados. Eu falei, uma surpresa agradável, fantástica. Mas acho que é algo ainda para digerir. Vai ficar mais um tempinho na geladeira. Fala, André. Não, Temos dois também André, com uma certa restrição o setor, né? Eu acho que tem uma certa blindagem também o fato de ter um turismo local se movimentando por aqui, até mesmo por câmbio, né? Você ter as oportunidades mais localmente, movimentar um mercado de resorts localmente, né? Apesar de terem excelentes resorts que, né, não se deve nada em relação aos padrões internacionais. Mas eu colocaria aqui, né, pessoalmente, dizendo que uma forma disruptiva seria pensar muito mais, talvez, em prédios de escritórios, talvez sendo avaliados de alguma maneira, sendo, né, transformados ou feitos, né, numa linha dessa, do que você ficar indo para uma indústria ali, talvez já consolidada, sem uma liquidez, né, que tenha atratividade. Bom, gente, o tempo já foi aqui, né? Então vamos falar da saída aqui. O Gastão tocou no assunto, falou dos fundos imobiliários. Vocês veem em futuro aí outro player que me chama a atenção, que não tem atuado no setor como fonte de capital, são os family offices. Vocês veem também, além do fundo imobiliário, outras alternativas. Capital estrangeiro está fechado agora, né? Tirando vocês que estão aqui dentro já, é muito difícil ver outra saída dentro do fundo imobiliário, talvez family office, não sei. Para um family office, acaba que os ativos que a gente está, pelo menos, são ativos que
tem um volume relevante, assim, para você trazer o cheque do Family Office, acho que foge um pouquinho, não vai ter um casamento específico. Então, você precisaria juntar um grupo de investidores que aí acaba caindo num cenário talvez mais parecido com o que é o varejo mesmo. Uhum. Que aí, enfim, a visão que eu tenho é um pouco de médio prazo, assim, o nosso juros precisa cair. Depois que os juros cair, a gente vai ter uma rodada dos fundos que já existem, dos fundos de logística, dos fundos de escritório, dos fundos de shopping. E aí, se a janela durar um tempo razoável, talvez tenha a chance da gente colocar o fundo imobiliário de hotel pulverizado com 100 mil investidores, um negócio que possa permitir a gente escalar de maneira relevante. Para os que não são do Brasil, fundo imobiliário no Brasil é o equivalente ao REIT nos Estados Unidos, só para... A nossa visão é clara que a saída é local, né? Você fazer fundo e tentar fazer local. Investidor estrangeiro para entrar agora, hoje a gente não está vendo isso, pelo menos no curto prazo, médio prazo também a gente não consegue enxergar isso, não só para hotelaria, mas também para outras saídas que a gente tem de outras classes de ativo. Alguns outros players que estavam investindo já saíram do Brasil, então também, às vezes, voltar demora um pouco. Tentar estruturar alguma coisa que você vai fazer a saída localmente. Eu acredito que seja local, realmente, igual o André comentou. O cenário é um cenário mais focado nesse tipo de investimento. E, agora, à medida que estiver uma intenção de saída e você começar a prospectar isso de uma maneira mais abrangente, eu acredito que vão aparecer assim, investidores, né, seja institucionais ou family office, interessados, a partir do momento que realmente a gente colocar isso com mais clareza ao mercado que se pretende efetuar essa saída. Acho que podemos ter boas surpresas, porque acho que podem ter bons investimentos vindo de investidores que talvez a gente não tenha hoje uma noção ou uma influência ou algo que, né, ou visibilidade, mas eu acredito que sim, a gente tenha boas oportunidades à medida que a gente for fazendo esse movimento de saída. Agora, a boa notícia é que o mercado local tem crescido bastante, né? O mercado de fundo imobiliário quintuplicou ao longo dos últimos 10 anos. Mesmo com a taxa de juros mesmo com a taxa de juros a 15. Então, assim, é uma questão de tempo, na minha visão, para que a gente consiga achar um espaço para o hotel ali também. Amanhã eu vou moderar também o painel aí que vai se falar de condo hotel, né, o nosso velho modelo aqui. Mas em questão de governança, não há dúvida que fundo imobiliário é uma coisa muito mais apropriada, especialmente para a hotelaria, né, que existe essa questão de capex, de reposicionamento constante, né, e realmente para mim é a melhor saída também. Temos alguma pergunta da plateia aqui? Vinícius. Vai chegar um microfone aí? Está indo, Vinícius. Vinícius, o nosso... Uma perguntinha boa para vocês, qualquer um pode responder. Se os resorts performam tão bem, como os números que você comentou, e de fato performam bem, vão continuar performando, o câmbio deve ajudar, e a saída vai ser por fundos, provavelmente, por que não os resorts? Acho que é a primeira pergunta de volta para você. Será que eles vão continuar performando mesmo? Será que isso não é um fator temporal? Essa é uma dúvida que a gente tem. A segunda é, o investidor de varejo que seja, ele ainda não se acostumou com a ideia nem do melhor hotel na melhor localização de São Paulo. Na orla de Copacabana. Ou no Rio de Janeiro. Então, eu acho que tem um desafio aí de você primeiro convencer o cara a ir no básico. Se você passa dessa etapa, pode ser que lá na frente você tenha uma história para contar. Mas esse risco a gente não está disposto a tomar com as informações que a gente tem hoje. Só lembrando que a maior transação hoteleira na região da América Latina esse ano foi a venda da Hyatt com a Playa Hotels, que foi a maior transação hoteleira da região. Ou seja, tem gente que já digeriu melhor aí. Claro que são hotéis lá no Caribe, no México, mas... Você queria fazer uma pergunta, Cris? Não. Você só falou da Hyatt. Estou aqui. Então, mais alguma pergunta? Lá no fundo, lá, por favor.
Eu não enxergo daqui, eu sei que é uma... Olá, meu nome é Grazi, venho da Limestone Capital e nosso foco de investimento tem sido na Europa. Nos últimos anos, temos 1 bilhão em equity lá em hospitality e agora temos olhado entrar no Brasil. Minha pergunta é, para vocês, o que é retorno de value add num projeto de hospitality? Considerando a Selic agora quase 15%, o que vocês olham hoje em dia e como que vocês conseguem fazer esses projetos terem uma rentabilidade que faça sentido para um investidor? Bom, eu posso começar aqui. Os nossos retornos são um fundo global que investe não só no Brasil, como em todas as regiões do mundo, que é o flagship nosso que investe aqui. É um retorno igual para todas as classes de ativo. A gente não tem um retorno hospitality ou office ou multifamily. Então, é um retorno que tem que ser de acordo hoje com os níveis Brasil de risco. Tá? E normalmente são 2 dígitos em dólar que a gente procura. Nada? Deixa eu tentar dar um pouco mais de cor do nosso lado. Vai. A gente, não sei se é ânimo, porque a gente está com a Selic a 15%. Então, eu preciso entregar um resultado que, no mínimo, supere bastante a Selic para o cara tomar o risco de hospitality. E aí, o jeito de fazer é você encontrar oportunidades que você consiga comprar bem e, eventualmente, alguma destravar algum valor, uma reforma, alguma coisa que você consiga agregar naquele hotel, de tal maneira a fazer o retorno dele crescer ainda mais. Então, eu diria que 20% é o que a gente está exigindo para o investimento mais conservador, daí para cima. Mais alguma pergunta? Acabamos o tempo aqui.